A cultura engole a estratégia no café da manhã. Essa é uma frase de Peter Drucker que nós finalizamos o último podcast, que foi uma frase que o Giancarlo trouxe, né, Giancarlo? Então vamos novamente aqui no podcast dar sequência a essa frase que você trouxe na nossa última conversa. Tudo certo contigo, Tudo Giancarlo? bem, Luiz? Bom vê-lo aqui novamente, a nossos ouvintes e pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Uhum. Falamos aí, a Ah, cultura engole a estratégia no café da manhã. E ficou isso no ar, né? O que que não. isso tem a ver, né? É. Como é que é a cultura engolir a Hum. estratégia? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Bacana, muito bom, Giancarlo, muito bom estar com você aqui novamente. E dentro do contexto desta frase, então nós estamos falando de cultura, que tem a ver com a liderança, tem a ver com o que acontece ali dentro da Uhum. organização. E como é que você percebe, Giancarlo, que o autoconhecimento da liderança influencia nesse aspecto que você traz aí, né? Porque ele, de certa forma, a liderança influencia na cultura, né? A cultura, né? Hum. Acho que é importante a gente trazer aqui um olhando. O que seria a cultura, né? Uhum. Vamos olhar aqui algumas definições, né? De alguns autores, mas o consenso é que a cultura é um conjunto de normas, de regras, Hum. né? De valores que são praticados dentro de determinada Uhum. organização. Obviamente, essas regras, esses valores, né, esse jeito de fazer as coisas, ele é influenciado pela liderança, Então, o né? comportamento do líder, de certa maneira, é espelhado ali Isso. pelos O liderados. comportamento do líder vai espelhar o desenvolvimento dessa cultura, Uhum. né? Então, e aí, claro que tem todas as nuances da Hum. liderança que vão, enfim, e dos Hum. liderados que vão fazer a composição aí de como essa cultura ela se apresenta, né? Então, quer dizer, a empresa, a organização tem uma estratégia. Tem uma Tem uma estratégia, estratégia. Só que, em paralelo a isso, tem a tem a cultura. cultura. Tem a cultura que é influenciada pela liderança. Então, o quanto o autoconhecimento da liderança, né, que vai Uhum, influenciar nos comportamentos que ele externaliza, também vai influenciar nessa cultura, que por sim. sua vez influencia na estratégia. Que por sua vez influencia, né, na estratégia, na Na execução execução da disso, na estratégia, é execução da isso. Isso. estratégia, Uhum. porque ela pode acontecer ou não, depende da cultura, né? Uhum. Então, como é que nós lidamos com isso? Como é que o líder, ele faz com que isso aconteça ou Uhum. não? E, obviamente, passa pelo quanto o líder conhece, Uhum. né, da sua capacidade ou não, ou Uhum. conhece-te a ti mesmo, né? Uhum. Então, até essa frase conhece a ti mesmo, Uhum. ela é a frase que está lá escrita no templo de Apolo, em Delfos, né? Uhum. Conhece-te a ti mesmo, né? Então, e conhecerás os deuses e o universo. Uhum. Olha que profundo. Então, podemos dizer que o autoconhecimento seria a base para uma liderança eficaz? É a base para qualquer liderança eficaz, Uhum. né? Porque, assim, é um autoexame que eu entendo Uhum. indispensável para você conhecer Sim. quais são as suas virtudes, os seus Uhum. vícios, seus pontos fortes, seus pontos Uhum. fracos, né? Como você reage a determinadas Uhum. situações. Então, O líder está à frente de uma equipe e não conseguir entregar o resultado, não conseguir atingir as sim, porque metas. se ele não sabe Uhum. quando não se conhece, não conhece o Uhum. contexto, ele vai fazer uma ação, mas como é que ele vai garantir que essa ação vai ser Sim, eficaz? olha só. Né? Então, ele Bacana. precisa minimamente conhecer. Ele dá Uhum. conta desse resultado, Uhum. né? A empresa vai conseguir dar conta, ele precisa conhecer, né? Uhum. Agora, se ele não sabe o que ele vai fazer, não sabe o que os outros estão fazendo, Uhum. qual que é a probabilidade? A probabilidade é que dê tudo errado, né? Então, a importância do autoconhecimento é fundamental para que as batalhas, aqui entender que a sua atuação ela seja eficaz, que ele realmente Uhum. saiba o que ele esteja fazendo, saiba mobilizar todos os Uhum. recursos que ele tem à disposição, que são as pessoas, né, e a estrutura, para que realmente o resultado seja atingido. Eu me lembro que no podcast anterior nós falamos da importância do líder ter uma visão sistêmica da organização, da cultura, do ambiente.
em que ele está atuando, né, para Uhum. exercer uma influência positiva ali. E agora nós estamos falando no micro, vamos dizer, no micro no sentido assim, tá? Então, para a liderança ser eficaz, primeiro ponto, olhar para si, que tem a Uhum. ver com Correto. autoconhecimento, né? Agora, quem está nos assistindo aqui, eu acredito que tenha uma pergunta, né? Assim, tá, mas por onde começar o autoconhecimento? Como é que se faz isso na prática? E o que é que você poderia dizer, Giancarlo, de uma teoria do desenvolvimento humano, de alguma estratégia que seja prática para a liderança, de fato, conseguir ter autoconhecimento e que seja útil ali para o ambiente organizacional? Tá. Eu vou fazer uma ligação aqui, Hum, trazendo ainda contextos lá atrás, porque a liderança, e aí existem várias teorias, existem uhum, várias linhas de raciocínio sobre liderança, mas a que eu acho mais interessante, Luiz, é a liderança pelo exemplo, né? uhum, Acho que a liderança pelo caráter, que é uhum, algo que a gente precisa, isso vem numa linha muito tradicional, antiga, uhum, né, que é a liderança pelo exemplo, pelo caráter. O líder tem que ser o exemplo uhum, daquilo que ele está querendo ou está é, querendo que as pessoas façam, uhum. porque ele vai Sim. convencer as pessoas a fazer algo, né? Então, mas ele precisa ser o exemplo. Ele Uhum, precisa liderar pelo exemplo. Eu uhum. gosto dessa questão, e isso me traz também, fazendo uma junção aqui, a própria teoria da análise transacional, Hum, que a gente pode utilizar como uma forma sim. de autoconhecimento, porque a análise transacional vai permitir com que a gente, né, para que o indivíduo possa entender como ele funciona no sentido de pensamentos, de crenças, né, de Uhum, valores, questões do passado e do futuro, do presente. Então, como é que ele funciona em relação a isso, uhum, né? Quais são, por exemplo, os comportamentos que ele tem, que foram adquiridos da sua infância e que ele ainda repete até hoje, né? As suas crenças, né, que ele uhum, aprendeu lá, e os seus valores. Isso uhum, internaliza em comportamentos, na forma de comunicação, uhum, né? Na forma de lidar com conflitos. E se ele não compreende isso, ele pode estar repetindo erros, uhum, porque foi assim que ele aprendeu. E, infelizmente, né, ou felizmente, podemos dizer assim, hoje a gente tem muito mais acesso à informação, tá? uhum, Muito mais facilidade de informação, então a gente pode olhar, as pessoas podem buscar esse desenvolvimento de forma mais fácil hoje, né? uhum, Então, quem é de outras gerações, muitas vezes não teve acesso a essa informação que nós estamos trazendo uhum, hoje, a esse conhecimento, né, a teorias e a própria prática e experimentação da liderança, uhum. né? Para poder estar preparado para assumir uma equipe, para assumir uma posição e fazer essa liderança acontecer de forma eficaz. Olha que interessante que você traz, Giancarlo, porque você fala assim, um líder, ele pode externalizar um comportamento hoje, no aqui e Uhum, agora, só que esse comportamento, ele pode estar sendo influenciado por uma crença que foi desenvolvida lá no passado, muitas vezes na infância, e que não faz mais sentido para o momento atual. uhum, Então, se ele não tem o autoconhecimento, ele pode tomar decisões equivocadas com a equipe, né? Vamos imaginar, talvez ele entendeu lá na infância que para liderar pessoas ou que para influenciar alguém precisava ser muito crítico, muito uhum, exigente. E se ele não olha para isso, esse comportamento vem para a equipe também, né? uhum, Ele coloca isso para a equipe e acaba perdendo eficiência, porque se for uma equipe que precisa de criatividade ou uhum. de autonomia para tomar decisões, esse ambiente mais crítico, mais tenso, vai limitar a criatividade do grupo. Sim, e eu vou dar um exemplo Hum, contrário, Luiz, que eu acho hum, que está mais apropriado à nossa atualidade. uhum. É, foi criado num ambiente muito permissivo, né? Outro ponto Então, também. ok, o que que Uhum. pode acontecer? Ele também ser muito permissivo com a sua equipe, Não né? cobra as Não cobra regras, regra, passa a mão não na cabeça. tem a Aham. questão do agradar, né? Que Uhum. agradar a equipe, Uhum. né? Então, me parece que hoje a gente tem um sintoma muito muito importante nesse aspecto, porque
o líder tem que agradar a equipe para ele ser bem pontuado. Então, como isso pode ser uma influência, e se ele tem um exemplo de permissividade da equipe, ele vai deixar isso acontecer de forma muito tranquila, né? E aí eu Sem estou. colocar regras, sem colocar limites, sem trabalhar isso, esse desenvolvimento também da sua equipe, né? Então, assim, ou fica muito tenso ou muito solto, Ou muito solto. né, em relação ao que se espera que a equipe faça. Ah, então, Giancarlo, quando você fala, eu fico pensando aqui o quanto que isso traz de consequência para as empresas, a falta de autoconhecimento da liderança. Por quê? E isso vai influenciar nos resultados pelos quais a liderança é cobrada. Exatamente. Tá? E muitas vezes o líder, ele até quer entregar um bom resultado, só que não tem ferramentas para isso, né? Uhum. Não se conhece, enfim, né? Mas você falou da análise transacional, né? Nós já temos conversado sobre Uhum. a explicação da análise transacional em podcasts anteriores, mas talvez quem esteja nos assistindo nesse momento não saiba ainda o que é a análise transacional. De uma Uhum. maneira bem resumida, Bem objetiva. o que que você pode dizer? A análise transacional é. O que que você poderia dizer? Olha, a análise racional uma teoria prática da personalidade humana criada por Uhum, Eric Berne, lá na década de 60, e que nos auxilia a compreender, né, o comportamento humano, por que que a gente faz o que faz, né? uhum, Então, por que que a gente age de determinada maneira? Por que que a uhum, gente se comunica de determinada forma? Por que que nós nos comportamos de determinada, né, forma em determinada situação? Então, permite a gente compreender essa atuação humana. uhum. Então, é bem Então, objetivo. então a análise sensacional ela traz ferramentas práticas para qualquer pessoa, de forma específica a liderança, se conhecer, e a criar alternativas para se relacionar de uma maneira assertiva com a equipe. Então, quer dizer, a análise transacional está aí para contribuir também com as lideranças, Também contribui né? com a formação, porque Aham. veja, nós estávamos falando antes da questão da liderança, eu estava dando exemplo do liderar pelo exemplo, do caráter, né? O que que a gente olha a importância de um líder? Que o líder tenha, aí desenvolva a sua autonomia, né? Que é o Uhum. objetivo da análise transacional, e que um líder que tem autonomia, ele vai ter espontaneidade, Hum. né? Ele vai ter intimidade, né? Ou seja, saber se relacionar Uhum. de forma adequada com as Sim. pessoas, ele vai ter o autoconhecimento, Uhum. né? Então, é, a análise transacional, ela contribui para que esse objetivo Uhum. Sim. aconteça, né? Então, essa autonomia que você traz a partir da análise sensacional, que é um dos objetivos da AT, ela pode ajudar a liderança a tomar decisões baseadas no que ela está vendo naquele momento Porque e agora, não influenciada por crenças ou até sentimentos do passado que não fazem sentido para o momento atual. Então ele acaba sendo mais assertivo nas decisões mais assertivo, com a equipe. Aham. porque o que o líder pode, em algum momento, está sendo conduzido por medos, né? Uhum. Por Nesse, experiências aham. passadas. Nesse caso, um medo que não é um medo real. Não Pode é, ser. não é um medo real, é um Aham. medo que ele aprendeu que determinada situação lá que ele viu com o pai dele, que aconteceu, essa situação gera insegurança, gerou insegurança lá, né, para o pai, ele teve essa experiência negativa, e Uhum. toda vez que acontece algo parecido, ele fica na defensividade, né? Uhum. É uma hipótese ali. Então ele vai reagir de uma forma que não é adequada naquele momento, né? Uhum. E até uma forma de entender por que que ele está reagindo assim, muitas vezes de forma inconsciente, que é inconsciente, né? Que ele Uhum. está no piloto automático, Uhum. né? É o que a gente vai criando nossa forma de atuação, está lá no piloto automático. E a gente não só vai repetindo, né? E, e aí a ideia é o quê? Você se apropriar do seu comportamento. Uhum. Opa, peraí, por que que eu estou agindo assim? Por que que eu estou pensando dessa forma? Porque
porque eu estou me comportando dessa forma. E à medida que você se apropria das suas ações, você vai conhecendo você mesmo. E vai conseguindo melhorar o seu desempenho na comunicação, no relacionamento, no seu trabalho. Então, você vai ampliando, né? Vai potencializando, digamos assim, a sua capacidade à medida que você vai conhecendo a ti mesmo e resolvendo aí, entendendo o teu funcionamento. Enquanto você fala aí, eu me lembrei novamente da frase que nós iniciamos o podcast, porque qualquer empresa ou instituição tem uma estratégia, tá? E só que tem a cultura junto ali, que ela é influenciada pela liderança. Então, se o líder está tomando decisões ou se relacionando a partir de experiências do passado não conectadas com aqui e agora, ele pode estar influenciando de maneira negativa a cultura, A cultura. que vai impactar na execução da estratégia. Tá? Sim. Então, olha, é claro que talvez isso não seja nem possível mensurar, mas olha o quanto as empresas perdem de dinheiro mesmo por falta de autoconhecimento de forma específica das lideranças. Sim. Porque a gente pode pegar um líder ali que está com a melhor das intenções, quer entregar um bom resultado, mas não tem ferramentas internas para tomar decisões conectadas com o que o momento está lhe pedindo. Isso. Ele não está preparado para lidar com essas situações, né? Então, pode haver conflitos, pode haver a comunicação não funciona, a tomar decisão é lenta, né? As informações demoram. E hoje o líder, ele não tem que centralizar a informação, por exemplo, né, Luiz? O líder tem que fazer com que a informação circule rápido. A velocidade da informação, porque a informação está aí. Você precisa centralizar? Não, você precisa orientar de forma que a informação correta chegue e que ela seja rápida, que ela seja veloz, a velocidade da informação. Mas até tomar uma decisão, até a gente... Quando você vê, passou a oportunidade. Agora, se o líder ele aprendeu que tudo tem que ser com ele, né? Ele tem que centralizar, porque senão as coisas não funcionam, ou talvez ele acha que a equipe não vai fazer do jeito que ele gostaria que fosse, enfim, então acaba centralizando e tira a autonomia dos demais integrantes da Se ele equipe. for controlador, que a gente vai falar, né, como um líder controlador, que ele tem que centralizar a informação, controlar, e saber o dizer quem vai fazer o quê, Sim. do jeito que ele quer. Então, quanto mais ele atuar dessa forma, menos desempenho vai ter, porque ele vai ter que botar o dedo em tudo. E aqui é aquela frase, se não for eu fazer, ninguém faz, não sai. Né? Sim. E aí não sai mesmo, porque o comportamento, né, vai tirar aí o potencial da equipe, e a equipe, então faz você. Sim. E você vai se desgastando, aí você acha que não tem pessoas que sejam competentes na sua equipe, você começa a trocar a equipe, começa a trocar pessoas, mas não vem a pessoa, nunca você vai achar a pessoa certa, porque você está nesse processo, nesse espiral, né? E vai continuar acontecendo o que sempre aconteceu. E quando eu fiz a pergunta ali, né, sobre, no início do nosso podcast hoje, sobre o que é ser uma liderança eficaz, enfim, em algum contexto você trouxe assim, que a liderança, ela se dá pelo exemplo. Se dá pelo exemplo. Se dá pelo exemplo. E a análise transacional tem uma relação muito forte com isso, né? Porque não é só saber sobre análise transacional, é se comportar de acordo com os princípios da análise transacional. Eu acho que isso que é um ponto importante da teoria. Isso é importante, e até deixe-me citar um livro da Dança das Mudanças. Deixa eu lembrar aqui o nome, fugiu o nome dele, né? Mas no livro que ele fala assim, um ponto fundamental da liderança é a coerência. Coerência entre o que se fala e o que se faz. É o que se fala, o que se faz. Então, por isso do exemplo. Porque o ponto número um problema número um da liderança é coerência. O que eu digo não é o que eu faço. Sim. E aí, obviamente, você não está liderando pelo exemplo. Você, ao contrário. E aí, que cultura você está criando?
né? Uhum. Então, é importante que a gente tenha essa ideia de que a coerência, e aí a coerência quando você internaliza os conceitos, né? Ou seja, Uhum. que você vai buscar ser autêntico, ser Sim. espontâneo, né? Trabalhar com autonomia. Então, você vai ser dono dos teus, digamos assim, não seria dono, mas é, você vai se apropriar daquilo que é seu, né? Dos seus sentimentos, das suas emoções, você vai conhecer e Uhum. vai dar conta delas, vai trabalhar elas de forma que você realmente consiga ser o mais coerente possível com aquilo que é necessário naquele momento, né? Acho que isso é um ponto fundamental da liderança, Luiz, na minha opinião. Nós A precisamos de coerência. líderes que liderem pelo exemplo, um exemplo ético, um exemplo Uhum. correto, caráter, né? Isso é o que a sociedade precisa. E assim, né? o- Quem está nos assistindo deve estar se perguntando, tá, mas e na prática isso? Como que seria um líder que tem autoconhecimento, que sabe de análise transacional e que é eficaz? Como que a gente percebe isso na prática pelos comportamentos externalizados? Você percebe quando o líder ele consegue fazer ter uma comunicação assertiva com você, Uhum. Se né? comunica com Com respeito, respeito, né? Não é com passar a mão na cabeça, objetividade. mas, Não, com né? assertividade, Aham. né? Assertividade é dizer o que precisa ser dito de forma, Uhum. no momento certo, né? Não de forma agressiva, mas de forma sempre que possa potencializar um comportamento a ser Uhum. desenvolvido, Uhum. né? As pessoas, todo mundo, a gente fala de feedback muitas vezes, né, Luiz? Mas um bom líder sabe dar um bom feedback, Uhum. sabe construir competência, ele sabe trabalhar de forma que aquela equipe vai desenvolver aqueles pontos que ele detectou como sensíveis, né? Aquelas lacunas, ele vai Uhum. desenvolver. Ele não vai ter uma comunicação ou ter atitudes que, em vez de potencializar, destroem um pouco o capital Uhum. social que ele tem, né? Então, ó, pegando duas falas suas, do que você trouxe agora, feedback e competências. Então, o líder, ele também lidera pelo exemplo, é uma pessoa coerente, enfim, né? Uhum. Quando a gente percebe dele utilizando os princípios da análise transacional. Então, nesse contexto aqui do feedback, podemos dizer também que o líder eficaz, ele está disponível também para receber feedbacks? Ele, antes de dar, ele precisa aprender a receber, né? Isso. Porque dar É é porque... fácil, né? Aham. Aí eu chego lá e falo o que eu Isso. acho que tem que falar, como o Uhum. pessoal entende, né? Uhum. Feedback. Não. Eu preciso primeiro Uhum. aprender a ouvir, porque vai que aquilo que vão me falar de mim não é Aham. aquilo que eu estou esperando também, Sim. né? Não no sentido negativo, mas no sentido de Uhum. colocar eh, comportamentos que eu não percebi, Uhum. porque nós temos uma dificuldade de olhar o nosso próprio comportamento, né? E Uhum. quem está de fora, claro que vai enxergar isso de forma mais fácil, mais objetiva. Uhum. Então a gente tem que estar aberto, né? Nós temos que estar aberto, o líder tem que estar aberto para receber esse feedback também, né? E aí, à medida que ele dá conta de receber, ele também está preparado para dar o feedback. Que bacana. Estamos falando aqui na prática. Então, ter a comunicação assertiva, de estar disponível para receber feedback, para depois também dar Isso, feedbacks, e isso tem uma relação com outro ponto que você trouxe, que são as competências do líder isso. sempre estar em processo de desenvolvimento, e o receber o Uhum. feedback pode ser uma boa fonte de informações para esse Sim. desenvolvimento de Até me competências. permita, nesse aspecto, fazer um comentário assim. Um dia o pessoal falou, que eu falei do feedback, dar um feedback, né, positivo. Ah, você não falou do feedback negativo, né? Uhum. Eu respondi assim, olha, eu entendo que não existe feedback negativo. Existe feedback mal feito, mal dado. Uhum. Mas não, por isso que ele é negativo. Uhum. Mas não existe feedback negativo, existe Uhum. feedback mal dado. Uhum. Porque todo feedback, o objetivo é ser positivo. O objetivo dele é potencializar o crescimento. Senão ele é mal feito. E aí as pessoas vão entender ele como negativo. Uhum. Por isso que eu não trato feedback negativo, né? Interessante, né, cara? Olha, o nosso podcast já está acabando já. Já está acabando. Então, o que que nós podemos dizer, Giancarlo?
Para quem está nos assistindo aqui e que não conhece análise transacional ainda, como é que você faz para aprender análise transacional? Olha, Luiz, existem várias formas aí que a gente pode olhar, mas a gente tem um curso de AT 101, né, Uhum, que é a formação básica de entendimento da análise transacional. Posteriormente, para quem quer se desenvolver mais aprofundado, a gente pode ir para um 202, né? Que é uma uhum, formação específica e mais longa de todas essas ferramentas da análise transacional, e aí ao final você pode optar por ser um analista transacional certificado, né? uhum. Então, mas são os dois Os caminhos dois caminhos. básicos, né? E além do que, outros cursos aí que a gente pode, que a gente atua, né, Luiz, na área de liderança, e a gente Uhum. vai trazendo esses Sim. conteúdos de análise Aham. transacional Sim. dentro dos nossos cursos aí Isso. também, Então, tem programas de desenvolvimento de líderes baseados também na análise baseados na transacional. análise transacional. Então, é interessante para quem está nos assistindo e se tiver interesse em participar, em conhecer mais sobre análise transacional, pode eh, nos solicitar informações, enviar Uhum. alguma mensagem, enfim, que a gente especifica mais como que é o funcionamento de como ensinar a análise transacional para a liderança, para o quê? Para influenciar na cultura, Cultura. né? Para a cultura não engolir a estratégia, para que a Isso. estratégia seja executada da maneira como se espera, né? Isso. E aí, para encerrar, Luiz, dizer o seguinte: e essa cultura, que seja uma cultura vencedora, Uhum, porque você pode ter uma cultura não vencedora, sim. né? Você nunca consegue atingir os objetivos, não perde, mas não ganha. Aham. Ou é uma cultura que só perde. Então, o objetivo é sempre você trabalhar para ter uma cultura vencedora, uma equipe de alto desempenho, né? Uma equipe coesa, com resultados, e que possa contribuir para a tua comunidade. Bacana, É Giancarlo. isso. Então, ó, finalizamos já mais um podcast. Foi um prazer estar com você aqui. Então, quem está nos assistindo, nos siga nas redes sociais, mande mensagem, mande sugestões para próximos episódios, que vai ser um prazer estar novamente aqui contigo, conversando sobre análise transacional na prática. Prazer é meu, Luiz. Até a próxima. Abraços!